A paz do Senhor, meus irmãos. Aquele que morre em Cristo, automaticamente já foram julgados? Uma parábola, o julgamento da ponte. Havia um povoado cercado por dois grandes vales. No primeiro vale havia uma ponte dourada, firmemente construída sobre o sangue de um cordeiro. No segundo vale não havia ponte, apenas escuridão e vozes confusas. Cada habitante do povoado, ao chegar ao fim da vida, era levado até a beira do vale. Alguns, ao chegarem, viam com alegria a ponte firme e atravessavam sem medo. Outros, ao perceber que não havia ponte, se desesperavam, pois o abismo os chamava. Certo homem chegou diante da ponte e perguntou ao anjo que o acompanhava: já estou sendo julgado agora? O anjo respondeu com um sorriso: não, você já foi julgado no dia em que creu. Essa ponte foi construída para os que confiaram no Cordeiro. Agora você apenas atravessa. O que acontece na morte do cristão? A alma vai para Cristo imediatamente, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 8 e Filipenses capítulo 1, versículo 23. O corpo aguarda a ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, versículo de 13 a 17. Não há sono da alma, mas consciência. Lucas 16, versículo 22 e 23. Tipo de julgamento na Bíblia. Julgamento. Primeiro, julgamento da cruz. Quem participa? Jesus, em lugar do pecador. Quando? No Calvário. Propósito do julgamento na cruz: justiça satisfeita, salvação garantida. Segundo julgamento, julgamento imediato. Cada pessoa ao morrer. Então quem participa? Cada pessoa ao morrer. Então ela é individual. Quando? Após a morte. Conforme Hebreus capítulo 9, versículo 27. Propósito desse julgamento imediato: definição de destino, céu ou inferno. Tribunal de Cristo. Quem participa? Salvos em Cristo. Somente os salvos em Cristo. Quando? Pós-ressurreição dos justos. Propósito: recompensas e avaliação de obras, segundo Coríntios 5:10. E o último, juízo final, trono branco. Quem participa? Mortos sem Cristo. Quando? Após o milênio. Propósito: condenação e julgamento final. Bom, o que eu entendo aqui nesse quadro é que julgamento da cruz, somente com Jesus Cristo, né? Jesus morreu para nós, para nos salvar, né? Justiça satisfeita, salvação garantida. Se você crê na cruz, você é salvo, correto? Julgamento imediato. Cada pessoa ao morrer. Quanto após a morte, né? De acordo com Hebreus capítulo 9, versículo 27. Definição do destino, céu ou inferno. Então ali é julgamento imediato. A partir do momento que você morreu, aí o seu destino é o céu ou o inferno. Tribunal de Cristo, salvos em Cristo. Então se você é salvo em Cristo, então o julgamento vai ser pós-ressurreição dos justos. E a recompensa é a avaliação de obras, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 10. Então, nesse caso aqui, o que eu entendo é que aqueles que foram salvos em Cristo, o propósito do julgamento aqui é recompensa e avaliação da obra. Então, ou seja, você não vai ser julgado pelos seus pecados. Você vai ser avaliado de acordo com as suas obras.
e juízo final, mortos em Cristo, após o milênio, e condenação, julgamento e final. Os salvos já foi julgado? Sim. Como eu fui falar no quadro acima aí, né? Sim. Em Cristo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Isso significa que o julgamento de condenação já foi resolvido. Na cruz, o crente não enfrentará condenação, pois Jesus já levou sua culpa. Mas isso aí, meus irmãos, precisamos de crer. Tá certo? Nós temos de crer. Crer na cruz. Se você crê, se você tem fé e crê na cruz, então você já é salvo já. Se realmente crê, tá? E o tribunal de Cristo. Esse julgamento é exclusivo para os salvos e trata das obras após a salvação, para recompensa e não condenação. Então, aqueles que morreram por Cristo, então, como falei no quadro acima, o julgamento será uma recompensa e não condenação pelas suas obras. Então, o que você fez pela igreja? O que você fez pela palavra de Deus? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 a 15 mostra que obras feitas com fé e sinceridade serão recompensadas. Obras feitas com fé e sinceridade. Obras sem valor eterno serão consumidas, e o salvo sofrerá perda de galardão, mas não de salvação. Então, está bem claro aqui, que vai depender do que você fez para Deus. Qual foi sua obra? Sua obra tem valor ou é sem valor? Se a obra tem valor, então você vai ter um galardão maior. Se sua obra não tem nenhum valor, então, conforme aí, você não recebe nenhum galardão, tá certo? Mas a salvação é garantida. O galardão da salvação aí é garantido, a vida eterna aí é garantida. O juízo final para os salvos. O juízo final é para os salvos? Não. O juízo do grande trono branco, Apocalipse 20, versículo de 11 a 15, é para os que rejeitaram a salvação. Os salvos em Cristo não aparecem nesse julgamento, pois já ressuscitaram na primeira ressurreição, Apocalipse 26. Então, meus irmãos, concluímos aqui que o crente em Cristo já foi julgado na cruz. Na morte não entra em condenação. Enfrentará apenas o tribunal de Cristo, onde as obras serão examinadas para galardão. O juízo final será para os ímpios e não para os salvos. Devocional, já não há condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. A morte para o cristão não é uma entrada em incerteza, mas uma travessia segura. Quando alguém morre em Cristo, sua alma não vaga, nem espera em dúvida, pois o julgamento da condenação já aconteceu e foi levado por Jesus na cruz. Por isso, o crente não teme a morte. Ele já passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Não precisa temer o trono da ira, mas espera com reverência o tribunal do galardão. Isso nos chama a viver com responsabilidade e gratidão. Viva com quem já foi libertado da condenação. O julgamento que virá é para galardão, não para medo. Senhor, obrigado, porque em Cristo eu já fui justificado. Que minha vida reflita gratidão e minhas obras
sejam dignas de ti, que eu caminhe cada dia lembrando que a morte não é um fim, mas um passo em direção à tua presença. Amém.